Fala investidor, tudo bem com você? Dando continuidade ao nosso curso Aprendendo a Investir em Fundos Imobiliários, e o assunto de hoje é o seguinte: aprendendo a analisar um fundo imobiliário de papel. Mas antes da gente analisar um fundo de papel, a gente primeiro precisa saber o que é um fundo imobiliário de papel. Então, ele é um fundo que investe em ativos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, principalmente os CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. Mas se você não sabe o que é renda fixa e um lastro, eu vou te ensinar aqui agora. Acompanhe aqui comigo. Então, renda fixa seria um tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título. E essas regras, elas estipulam o prazo e a forma que a remuneração será calculada e paga ao investidor. Neste exemplo aqui embaixo que a gente tem, que seriam alguns CRIs que compõem a carteira do fundo imobiliário MXRF11, o maior fundo em número de cotistas aí do nosso Brasilzão aqui. E aqui do lado estão as regras, tá, de remuneração definidas. Quais seriam? O indexador seria o CDI, mais uma taxa de emissão de 2,3%. E a periodicidade, o prazo seria mensal desses pagamentos. Então, isso aqui seria a renda fixa na parte ali dos fundos imobiliários de papel, tá? Esse aqui seria um CRI, certificado recebível imobiliário, esse aqui seria outro, esse outro, esse outro. São vários certificados recebíveis imobiliários que compõem a carteira de um fundo de papel. Beleza? E agora o lastro seria nos financiamentos imobiliários. O lastro é o próprio imóvel financiado, ou seja, é aquele que protege a instituição da inadimplência. Então, portanto, nas operações financeiras, ter um lastro é uma segurança para as instituições que estão emprestando recursos. Assim, em caso de não pagamento, existe uma garantia. Comeu um pouquinho aqui, mas dá para a gente enxergar. E qual que é essa garantia, esse lastro? Então, um financiamento imobiliário ali está lastreado ao imóvel, tem como uma garantia o imóvel. Caso não ocorra o pagamento desse financiamento aqui, a empresa fica inadimplente, a instituição financeira pode pegar como garantia a venda fiduciária ali, ó, a alienação fiduciária desse imóvel, resgatar o dinheiro para pagar as dívidas do devedor. Beleza? E aqui embaixo a gente percebe algumas garantias no próprio fundo imobiliário aqui, MXRF11. Esse primeiro CRI aqui, ó, essas aqui seriam as garantias dele. Seria um fundo de reserva, um fundo de despesas e alienação fiduciária de cotas. Então, se ocorrer alguma coisa com esse CRI aqui, alguma inadimplência por parte da instituição devedora aqui, vai resgatar através dessas três garantias aqui o dinheiro para honrar os seus compromissos. Feito tudo isso aqui, vamos continuar e agora a gente vai entender o que é um certificado recebível imobiliário. Ele é um instrumento de captação de recursos destinados a financiar transações do mercado imobiliário e é lastreado, já que agora a gente sabe o que é lastro, em créditos imobiliários tais como financiamentos residenciais, comerciais ou construções, contratos de aluguel de longo prazo e etc. E a gente vai entender agora como é que funciona todo esse processo do CRI aqui, da formação de um CRI. E olha aqui como que funciona. Então existem essas três figuras basicamente na construção, na criação de um CRI, que seria a securitizadora, ela que vai emitir, é uma instituição financeira específica para a emissão desses tipos de certificados. Temos o empresário, o tomador de empréstimo, e temos o FII aqui, o fundo imobiliário, e o investidor, que é aquele que vai investir nesses CRIs aqui, é o poupador. No nosso caso aqui somos nós, beleza? Então o que acontece? O empresário precisa de um dinheiro para financiar os seus empreendimentos ali, ele recorre a uma securitizadora, essa securitizadora vai gerar o CRI, certificado recebível imobiliário, e vai lançar esse CRI no mercado. E os investidores, atraídos por aquela taxa que vai ser paga naquele CRI, eles vão lá e investem nele. Mas não podem ser investidores comuns igual a nós, tá bom? Tem que ser ou um investidor qualificado ou um fundo imobiliário ou uma instituição que pode investir diretamente nos CRIs. Então, basicamente, a formação de um CRI é essa aqui. É alguém pegando dinheiro emprestado, o CRI sendo formado por uma securitizadora e ela lançando no mercado e as pessoas investindo nesse CRI. Então, continuando aqui, alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração em relação a um fundo de papel. Os fundos de papel são mais defensivos em comparação a fundos imobiliários de tijolo, visto que possui um beta menor do que 1.
E o que seria o beta? O beta seria mais ou menos a medida do risco, a medida da volatilidade ali do mercado, medida de risco. Coloque isso aí na sua cabeça. Então, essa fórmula maluca aí, mas o que importa para a gente entender no beta aqui é o seguinte: beta maior do que 1, o investimento ele é mais agressivo, tem maior risco, mas também quanto maior o risco, maior é o retorno esperado, tá? Não é garantido esse retorno não. Beta menor do que 1, investimento mais conservador, menor risco, menor retorno esperado e, consequentemente, menor o prêmio que você vai querer ali para investir a caso do ativo quando o beta é menor do que 1. E o beta igual a 1, o risco do ativo é igual ao risco do mercado, o risco de um benchmark, por exemplo. Então, se você compra um fundo imobiliário que tem um beta igual a 1, a performance dele no mercado, a valorização dele vai ser muito próxima da valorização do IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários. Beleza? Então o beta basicamente é isso. Quando você investe um beta maior do que 1 ali, você quer um prêmio pelo risco maior. Beta menor que 1, você aceita um prêmio pelo risco menor. E o beta igual a 1, você vai ter uma performance igual à do mercado. Então, outro aspecto importante, eles são excelentes para comprar quando a Selic está baixa e com expectativa de alta no futuro próximo, pois com o cenário de alta de juros, os prêmios de juros podem aumentar. Então, os fundos imobiliários é legal você comprar quando a Selic está lá embaixo e você enxerga no futuro que a economia pode ser que o governo precise aumentar a taxa de juros, por exemplo, para controlar a inflação, que foi o caso nosso aqui no ano passado, no ano retrasado. Seriam bons pontos de entrada em fundos imobiliários de papel. Agora, com a Selic hoje, no atual momento, em 13,25%, quais são os fundos imobiliários que estão mais descontados no atual momento? A gente percebe que os fundos de papel estão pagando dividendos altíssimos, mas a gente já tem uma expectativa de baixa da Selic para o ano de 2023 e 2024. Então, os fundos de papel podem ser que no ano que vem comece a diminuir a distribuição do rendimento deles e aí com isso as suas cotas podem diminuir também. E aí, nesse atual momento, quais são as oportunidades aqui de fundos imobiliários? Responde isso aqui embaixo aqui para mim, beleza? Com a Selic 13,25%, a Selic altíssima. Continuando aqui, a gente tem agora quais as informações que são importantes ao se avaliar um fundo de papel. Avaliar um fundo de papel, ao meu ver, tá bom? É mais tranquilo do que avaliar um fundo de tijolo. Fundo de tijolo você tem que fazer aqueles cálculos de metro quadrado lá do aluguel, metro quadrado do valor de mercado, a localização do imóvel, enfim. O fundo de papel, como ele investe uma renda fixa, cria uma espécie de renda fixa ali, ele é mais tranquilo da gente avaliar. E se você avaliar direitinho esse primeiro aspecto, essa primeira informação aqui do fundo imobiliário, que eu coloquei em vermelho, qualidade da carteira, se você avaliar direitinho a carteira do fundo imobiliário, você já vai fazer um bom investimento provavelmente. E como que você olha a qualidade da carteira do fundo de papel? Se ela tem uma boa diversificação, e uma boa diversificação seria uma quantidade boa de ativos e uma diversificação dentro desses ativos em devedores também, tá bom? Então são vários devedores, não adianta você ter 30 CRIs e esses CRIs são da mesma empresa devedora, porque se der um problema nessa empresa vai afetar os CRIs todos dela. Então, diversificação tanto em quantidade de ativos quanto em, vamos colocar assim, qualidade de ativos na questão de tipos de devedores diferentes. A concentração do CRI também, de cada CRI dentro da carteira. Se você tem uma carteira com 10 CRIs e um CRI, por exemplo, tem 50% ali do patrimônio líquido desse fundo imobiliário, então se der um problema nesse CRI, 50% do patrimônio vai ser afetado também. Então tem que tomar cuidado para não ter uma grande concentração em um CRI só. E também quem são os devedores, você estudar quais são as empresas que são as devedoras que pediu para emitir aquele CRI ali no mercado. A classificação rate também dessas devedoras. Existe uma classificação, a gente vai olhar logo aqui na frente, que o próprio relatório gerencial, às vezes, né, nem são todas as gestoras que trazem isso, mas algumas gestoras já trazem no relatório gerencial detalhado ali, CRI por CRI, quais são as classificações rates daquela devedora e a data de vencimento dos títulos e a remuneração de cada ativo. Então, datas de vencimentos maiores tem mais previsibilidade de receita ali. E aqui embaixo, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, patrimônio líquido do fundo imobiliário. Não adianta o fundo imobiliário ter 50 milhões de reais,
que ele não vai ter tanto dinheiro para ter uma boa diversificação da sua carteira. Então, quanto maior o patrimônio, a regra, tá? Melhor. Então, um fundo imobiliário aí com 500 milhões, 1 bilhão de reais, ele tem uma capacidade maior de diversificação em comparação a pequenos fundos. O valor patrimonial da cota nos fundos de papel é muito importante, então a ideia aqui é você tentar comprar fundos descontados com preço sobre valor patrimonial menor do que 1. Já essa regra aqui nos fundos de tijolos não é tão boa assim, porque tem muitos fundos de tijolos excelentes que são negociados acima de 1, mas não quer dizer que ele está caro. Agora, no fundo de papel, é legal você levar em consideração você comprar com um descontozinho ali. Dividend yield também a gente tem que levar em consideração. Quanto maior o dividend yield, melhor, mas tome cuidado com dividend yield muito alto, porque podem existir riscos ali dentro desse fundo. E indexadores também, quais são os indexadores que estão ali na carteira daquele fundo imobiliário, nos CRIs, o CDI, o IPCA, o IGPM, uma divisão legal entre os indexadores, ele já consegue te ajudar aí em todo o ciclo econômico aí nosso, beleza? Então, continuando aqui, trazendo um exemplo aqui, o MXRF11, hoje ele tem dentro da sua carteira 58 CRIs e 15 fundos imobiliários, então é uma boa diversificação. E aqui eu trouxe alguns exemplos dos primeiros CRIs que ele tem ali. Primeiramente, vamos olhar aqui, ó, devedor Amitre Realty. Então, esse aqui seria o devedor. A securitizadora que emitiu esse CRI foi a Virgo, então está diversificado só nos primeiros, tá? Já está diversificado no tipo de securitizadora, já está diversificado aqui, ó, nos devedores. Aqui a gente olha a duration do CRI, aqui a gente olha a porcentagem de concentração que eu falei anteriormente do patrimônio líquido. Então, a maior concentração no MXRF11 é de 5%, que seria esse primeiro CRI aqui. A data de aquisição, abril de 2022, o vencimento desse CRI em 2027, o seu indexador é o CDI+, a taxa de emissão de 2,3% e a periodicidade é mensal. E lá embaixo, a gestora traz para a gente detalhado CRI por CRI, e aqui embaixo a gente olha esse primeiro CRI aqui, olha só, as garantias dele, fundo de reserva, fundo de despesas, alienação fiduciária de cotas. Então essas são as garantias caso ocorra problema, caso ocorra inadimplência por parte do devedor. Então o fundo imobiliário vai buscar suas garantias. Comentários da gestão: a companhia é listada no novo mercado da B3 e possui ótima qualidade creditícia com rate AA. A Mitre tem foco de atuação em São Paulo com mais de 5 bilhões em land bank e 730 milhões em vendas líquidas no ano de 2021. Aqui embaixo outras coisas detalhando o portfólio do MX, olha só, investimento por classe de ativos em geral. Então, 72% da sua carteira está em CRIs, caixa 4%, outros fundos imobiliários 14%, permutas financeiras 9%, investimento de ativo objeto. Então, crédito corporativo 51% da sua carteira, comercial 25%, residencial 19% dos CRIs e caixa 4%. E quais são seus indexadores? Então temos 45% no CDI, 53% no IPCA e pequenas participações para os outros indexadores. E aqui embaixo o vencimento e a duration dos CRIs. Então a gente percebe que 63% dos CRIs possuem vencimento acima de 2029 com uma duration acima de 10% com duration acima de 2029 também. Então isso aqui é a forma de você dar uma avaliada aí nos fundos de papel, nos CRIs que compõem a carteira do fundo de papel. E agora a gente traz aqui, a título de curiosidade, a classificação das agências de risco. Então, AAA seria um grau de investimento com qualidade alta e baixo risco de crédito. Então, esse aqui seria o CRI assim, mais seguro para você investir. Mas lembre-se, quanto mais seguro ali, então menor é o prêmio pelo risco que você vai exigir e, consequentemente, o dividend yield daquele fundo imobiliário ali vai ser menor também do que fundos mais arriscados. E aqui embaixo só vai descendo a classificação, tem um grau de investimento de qualidade média, categoria de especulação baixa, classificação, risco alto de inadimplência e baixo interesse. A gente acabou de ver ali o primeiro CRI lá do MXRF11 está classificado em AA, então é um CRI relativamente seguro de investir. As chances de calote ali de inadimplência são pequenas em relação àquela devedora.
Beleza? Então, basicamente, para você investir, para você analisar um fundo de papel, leve em consideração essas características, foque principalmente na qualidade da carteira dele e depois aqueles outros aspectos ali com um peso um pouco menor. Mas a qualidade é essencial. Se você estudar, ver que a carteira dele tem uma boa qualidade, é bem provável que você faça um bom investimento. Então, finalizando essa aula de hoje aqui, fechamos aí 7 aulas do curso de fundo imobiliário e a próxima aula vai ser aprendendo a avaliar um fundo de fundos, o famoso FOF. Beleza? Esses são os livros que eu busco para trazer, para montar esses slides aqui, montar essas aulas para vocês. Os links estão aqui embaixo e um grande abraço e até o próximo vídeo.